morrendo de saudade dessa minha amiga, porque faz muito tempo que a gente não conversa aqui junto com vocês. Ela chama Maria Aparecida Nunes Fontana. Ela é psiquiatra, uma médica exemplar, super ativa, super dinâmica, empenhada. Eu não tenho nem palavras para falar o quanto eu admiro o trabalho dela, gente. E é por isso que a gente trouxe ela aqui hoje, porque, como eu falei para vocês, ela é mega ativa. E aí, lindona, tudo bem? Posso tirar? Vamos? Respeitando o distanciamento, Isso, né? Que é melhor. Então, estamos aqui distantes, né? E isso é que é interessante, porque sem paranoia, né, Cida? Eu acho que respeitando tudo, dá tudo certo, Dá né? Dá certo, com certeza. Tu sabe que esse livro, eu que digo, a pandemia tem muitas coisas assim que estão ficando insuportáveis, né? Uhum. O tempo de duração, a falta de perspectiva, né? De como que vai ser, porque não temos vacina e mesmo a vacina que vier, a gente não sabe como vai ser. Mas tu sabe, Fabiola, que nasceu na pandemia, né? Eu estava com algumas perguntas de pais que eu fiz numa oficina, numa escola em Joinville, há alguns anos atrás. E eu guardei, porque na época eu pensei, eu digo, quem sabe um dia eu faço um livro de perguntas e respostas, né? E guardei. E eu acabei tirando do baú, né, as perguntas, e uma aluna, que é a Maria Bogo, me ajudou, ela digitalizou, tudo moderno, e eu fiquei escrevendo as respostas, aí foi uma etapa, né? Então ele tem uma parte de perguntas e respostas sobre filhos, sobre adolescência, sobre ansiedade, tudo que os pais têm dúvida assim, do que surgiu estão ali. Com certeza não contempla todas as perguntas, né? Porque foi desse universo da oficina para pais e professores que eu fiz. Uma segunda parte do livro é perguntas e respostas que surgiram no consultório. Eu meio que fiz juntei algumas, um apanhado geral, e aí a Maria Bogo, ela também fez a parte de revisão bibliográfica dos temas que eu sugeri. E aí tinha alguns capítulos de livros, porque a nossa ideia era fazer um livro de psiquiatria da Univille, quem sabe ainda saia com o Dr. Pedro Derossa completo. Só que aí eu pedi para os alunos os capítulos da infância que eles tinham escrito, fiz a revisão, pedi, né, as referências, tudo. Uma psicóloga de Porto Alegre fez a parte de cognitivo comportamental da infância, porque por sugestão de uma amiga minha, que é a doutora Ana Souza, que faz TCC em adulto, que trabalha conosco. Então, e depois ainda surgiram a colega a Silvia Deprá, que é psiquiatra também da infância, que está chegando na cidade, que está trabalhando com a gente também. Que legal. E aí ela te falou assim, Cida, e tu não fez um de inclusão? Eu digo, vamos fazer, desafio. Pronto. Aí ela pegou e foi fazer a revisão. Então, assim, acho que ficou legal, tá? Foi revisado bastante. Minha professora aqui de psiquiatria de Pelotas, eu tive o privilégio de, por causa do livro, eu convidei ela para fazer o prefácio, e ela marcou online comigo a revisão de todas as perguntas que eu tinha feito, dando alguns pitacos. Eu, inclusive, deixei na forma de observação os pitacos dela, porque ela é psicanalista. Então, assim, foi muito legal. Olha, eu fiquei feliz, né? Tomara que sirva. Se servir para alguns, já tá bom, né? Mas olha, gente, eu brinquei contigo porque eu falei assim, você é sempre tão envolvida, né? Seja com congresso, né? Sim, seja verdade. com encontros de psiquiatria, ou você vai, ou você traz, e agora o livro, né, gente? Que legal. E é um guia prático para pais e professores. Minha amiga, por que você não escreveu isso antes? Claro que não é receita de bolo, né, agora gente? Tem os netos aí, Fabiola. Já vai distribuindo aí pro Bruno, pro Breno. Mas você sabe que isso aqui, gente, é o tipo do livro que todo mundo tem que ter, né? Todo mundo tem que ter. Nós, como mães, a gente fica muito aflita, né? Chega uma idade assim dos nossos filhos que as coisas começam a acontecer, ou até que você começa a perceber algumas coisas e você vai buscando, querendo resposta, né? E nos meus, por exemplo, a gente não tinha internet para ficar fuçando, ainda bem. É verdade. Ainda bem, né? Mas isso é uma coisa assim que prejudica, né, no final, porque essa fonte aqui é legal, mas nem todas são, né, Cida? Sim, né? Até a gente sempre tem a preocupação, agora com essa coisa do corona, né?
virou público isso, né? Tipo assim, das pessoas, não, mas vamos usar tal coisa. Não, tu tem que ter, né? Tipo, eu tenho que ter referência, tem que ter estudo, não é uma coisa, toma isso, passa como se fosse um vizinho te dando medicamento, Pois né? é, Porque às vezes tomar algum remédio pode te fazer mais mal, trazer mais transtornos do que a própria patologia, né? Claro, Então, lógico. agora isso veio à tona, mas na medicina a gente sempre tem isso, assim, esse cuidado, né? A gente deve ter com o paciente e até de forma de proteção, tudo. Eu não posso sair por aí prescrevendo uma coisa que de repente ou orientando alguém se eu não fizer uma revisão. Eu que falo, né? As orientações são fruto de 20 anos de atendimento. Né? Então, assim, tudo que eu estudei, tudo que eu li nesse tempo, tá na minha cachola aqui. É experiência, né? Quando né? alguém me pergunta alguma coisa, eu respondo baseado em tudo aquilo que eu vi. Em tudo aquilo que eu já ouvi, tudo aquilo que eu já li. Pois né? é. Mas não é uma coisa que eu inventei. O que tu tem tido mais, assim, em consultório nessa época? Porque eu imagino que as pessoas estão muito mais aflitas, assim, ansiosas, né? Angustiadas, né? Não dá nem para exemplificar, porque cada um tem um sentimento, né? Tem gente que canalizou muito bem, obrigado, mas tem gente que não consegue, Não tá né? legal. Então, o que a gente tem observado, Fabiola, se aumentou bastante, né? Já se fala aí, há rumores, né? Que quando passar a pandemia vai ser uma epidemia de transtornos mentais, né? Porque não é uma coisa que tu fica 6 meses em isolamento, né? Social, sem que isso traga, de repente, até uma sequela, dependendo da idade, né? Então, muitas vezes tem quadros que ainda estão se desenhando e que, de repente, vão vir à tona adiante ainda, nos próximos meses. Mas eu tenho visto no consultório, troco figurinha com os meus colegas, né? Bastante ansiedade, aumento da ansiedade, quadros depressivos, pessoas que de repente estavam em tratamento, que estavam estáveis, com alguma piora. Não é uma coisa que é todos, tá? Sim, tipo assim, mas... tem paciente que tá bem e até diz, ainda bem que eu tô tratando, porque se eu não estivesse tratando, né? Claro. Então, mas existe uma sobrecarga, né? Essa questão de muitas pessoas falam, mas tá em home office. Home office com criança, por exemplo, em casa. O homeschool, né? Tipo, o que é isso, né? Tipo assim, eu sei, gente, que ok, ainda salva, mas é muito complicado. A minha filha é uma adolescente, então eu não tenho essa preocupação com ela e eu ainda ouço muitas vezes ela reclamando, vamos dizer, de alguma coisa que não está suprindo, que não é igual. Claro que não é igual. Agora tu imagina quem tem um filho que é criança, 2, 3 filhos, e tu tem que trabalhar dentro de casa e ainda arrumar a tua própria casa, porque às vezes tem funcionário que não está vindo. Meu, é muito complicado, gente. Não, olha... Ou uma casa pequena, porque eu ainda estou falando, né, Fabiola, de gente que tem, né, quem está com mais conforto. E quem não tem? Então. Cuja casa é pequena e que não tem, às vezes, um sinal bom de internet. Ou apartamento, né? Ou um apartamento. Isso foi uma coisa interessante, sabe? Que eu tinha a impressão, assim, que no meu mundinho de Alice, vamos dizer, né? De Poliana, que, tipo, todo mundo tem internet, todo mundo hoje em dia está conectado. Não é verdade. Eu tenho pacientes professoras e eu fui vendo com elas que, na verdade, é o seguinte, tem que ter material impresso, tem gente que, de repente, tem um provedor e paga um valor, depois perde durante o mês. Às vezes tem só um celular, chega um pai ou a mãe à noite, a criança vai fazer tarefa à noite. Então, assim, às vezes não tem um aparelho, então, né, durante o dia não tem sinal de internet, precisa desse material impresso. Então, assim, ó, tira um pouco dessa ideia, né, da gente. Então, a gente reclama, é o que eu digo, né, um calo dói, a gente reclama. Sim. Então, a gente reclama, mas com certeza tem gente em situação muito mais... pior, vamos dizer, mais grave, né? Com de exclusão. Certeza. Ô Cida, eu sempre penso assim que nessa tua área da psiquiatria, o teu desafio como médica é gigantesco, né? E tem pessoas que não chegam a te procurar porque ficam ali paralisaram. Né? E essa paralisação, vamos dizer assim, do ser humano e de muitas pessoas, porque até então elas ainda também não tinham se descoberto com algum transtorno, e isso acaba vindo à tona. Em que momento que você acha que a pessoa que vem à tona e a pessoa fala assim, não, realmente, agora eu preciso de ajuda? Você tem tido esse tipo de paciente que nunca teve nada e de repente, Sim.
nesse momento, né, pelo próprio momento. Muitas vezes, assim, ó, o que a gente já está vendo, e tem estudo publicado, aumento do número de divórcios, né? Então, muitas vezes, Fabíola, você está falando que eu estou me remetendo à minha memória aqui, Mas né? isso é ótimo, é Por isso exemplo, aí que a gente quer. situações que eu já tive de paciente masculino vir à consulta porque a mulher simplesmente colocou, olha, não dá mais. Né? Ou o contrário, o homem sinaliza para a mulher, olha, vai tratar porque está insuportável. Porque é o que eu falei, né? Tipo assim, tá todo mundo naquele mundo ali dividindo, né? As pessoas estão trabalhando dentro de casa ou estão sem trabalho e aí tem os filhos e tem aquela sobrecarga. E essa questão do isolamento, porque nós somos sociáveis, né? Claro. Então, assim, a gente não está podendo... às vezes tem gente que não está vendo o seu próprio familiar, que não está vendo os seus pais, por causa que não quer, tem medo de levar doença. Sim. Tem avós que não estão vendo os netos, né? Então, todas essas coisas também seriam gatilhos para as pessoas adoecerem, né? Então, as pessoas... Tem gente que está chegando porque essa convivência... E geralmente é alguém que fala, ó, não dá mais. Ou marca, ou leva para consultar, né? Na psiquiatria sempre teve... Diminuiu muito, mas ainda tem um certo estigma, né? Que psiquiatra linkado à loucura, né? Então, assim, se eu vou no psiquiatra, eu ainda ouço, às vezes, isso até de criança e adolescente, né? Sabe que eu atendo muito adulto também. Mas as crianças eu ainda ouço que elas se apropriam, alguém fala, não, psiquiatra é de louco, então as crianças acabam repetindo, né? Melhorou muito, né? Mas ainda tem. Então as pessoas acabam não procurando. Muitas vezes elas, eu vou no neurologista fazer um exame na cabeça. E os transtornos psiquiátricos, eles não vão aparecer. Depressão, bipolar, esquizofrenia, dependência química. Não vai ser detectado numa ressonância, não vai ser detectado num eletroencefalograma, não tem um raio-x, um ultrassom, alguma coisa que pudesse existir. Então, realmente, o diagnóstico é clínico, né? É clínico, tem que ir lá tete a tete. E conversar. Mas assim, que bom que um ou outro acaba levando, né? Porque existe uma boa vontade, né, de se querer resolver a questão, né? Porque tem alguns casos que realmente a pessoa simplesmente cata sua malinha e fala tchau, não dá mais, não aguento mais, não quero mais isso, para que eu quero descer. Né? E aí isso sim causa outros problemas de convivência, né? Porque daí ou a mãe depressiva, ou os filhos enlouquecidos porque os pais foram embora, aquelas coisas, né? E assim, Fabiola, o que a gente vê é que muitas vezes às vezes o trabalho estava salvando o casamento. Exato. Né? As pessoas mascarando, não tinham... né? Exatamente. É alguma coisa que já não estava bem e que, de repente, as pessoas estão ali naquele momento, que nem eu falei, naquele confinamento, muitas vezes, né, aflora aquilo que já não estava legal. Então, assim... Se as pessoas né, já têm essa certeza, né, que já não vinha bem, talvez fique mais fácil, mas sofrimento sempre tem, né? Sempre tem. Claro. Aumentou a incidência de violência doméstica, né? Muito, então, assim, né? Agressão. Eu que digo, quando a gente trabalha com criança, que a gente tem a preocupação com a questão da violência sexual, né? Violência física, emocional com as crianças, e eu fico né, pensando assim, o quanto a gente ainda não sabe, não está havendo de notificação, né? Porque essas crianças, o pai que era um abusador ou agressor, agora está dentro de casa, né, full time. Ou às vezes a mãe sai para trabalhar e essa criança que antes para a escola não está indo. Então, quanto ainda vamos ter de coisas que vão aparecer nos próximos meses, no próximo ano, né, Fabiola? Que preocupa. Isso mesmo. Voltando um pouco para o teu livro, você acha que pode ser, então, um livro de cabeceira para qualquer pessoa? Aonde que a gente acha esse? Então, Ainda bem que eu ganhei o meu. Não poderia não trazer, porque a Fabiola, ela foi uma pessoa muito importante na minha profissão, na minha chegada em Joinville. Porque desde que eu cheguei, tu lembra que foi acho que foi através da agência do Setter, do Alexandre Setter. É verdade, que hoje né? é um dos donos da Zait, né? Da cervejaria.
E o Setter que me indicou, olha, a Fabiola faz um trabalho, tu precisa conhecer a Fabiola. E aí, dali em diante, isso quanto tempo já tem? Guria, tem mais de isso 17 anos, 18 então, anos, né? Pois a Manu tem 15? Isso, a Manu tem 15 indo para 16 já. Então, foi antes da Manu. Antes da Manu. Né? Então, assim, com certeza eu tinha que trazer, porque tu sempre me incentivou. Obrigada. Eu agora vou fazer elogios à Fabiola. Não é fácil, Fabiola, tu sabe disso, se manter no mercado, sempre à frente, trazendo coisas novas, buscando coisas novas, porque eu te vejo assim. Tu tá sempre buscando, sempre e trazendo pessoas novas e fazendo mudança e criando um ciclo, né? E eu também me sinto dessa forma, Exato. sabe? Eu não me deixo assim, tipo, não, eu tô com tanta idade, então agora eu vou ficar quietinha. Que nada. Não. Eu tenho gás para correr, eu quero aprender, tem coisa que eu não sei, muita informação, eu tô lá, tô sempre tentando, sabe? Então, eu não sou assim, como diz o próprio Setter, uma Barça. Então eu tô sempre buscando informação. Né? Isso é que é importante. E acho que é legal, né? e trazendo coisas novas, e gente nova, e traz aluno que está com gás, traz pessoas novas que estão chegando na cidade, que querem crescer. Sabe, não é? Acho que tem espaço para todo mundo, sabe? E se a minha área crescer, a infância e a adolescência cresce, todo mundo cresce. Isso é bom para todo mundo. Tu sabe que os transtornos psiquiátricos, eles, o primeiro episódio normalmente surge antes dos 14 anos de idade. E o que os trabalhos mostram é que quanto mais precoce a intervenção, mesmo que tu tenha ainda venha a ter na idade adulta, pode ser que tu não tenha, mas que você venha a ter, a tendência é que ele seja, se você fizesse interferir precocemente, né, é provável que você na idade adulta não tenha um quadro tão grave. Então, e até chegar na gente, muitas vezes, a primeira vez que a pessoa vai para um tratamento, apesar dele surgir cedo, leva muitos anos a pessoa buscar ajuda. E para diagnosticar. Exatamente, diagnosticar e tratar. É, e buscar, né? Então, assim, ó, sempre que eu tenho essa oportunidade de falar sobre os transtornos, uma em cada 4, 5 crianças tem um transtorno mental, né? Então, assim, ó, o quanto isso vai trazer prejuízo para essa criança. É na escola, é em relação social com amigos, o impacto, né? O quanto isso vai trazer para a criança uma baixa autoestima, né? Dela não se sentir fazendo parte, incluída, sofrimento. Em relação à família, porque tem desgaste. Quando um filho não está bem, os pais também não ficam bem e vice-versa. Quando os pais não estão bem, as crianças não estão bem, né? Então, assim, se a gente pode trazer informação... o livro tem essa proposta, né? Que tipo assim, que os pais possam consultar. Tem uma parte ali que eu até falei para ti, que a gente até pesquisou lá, porque as pessoas me perguntam, Maria Aparecida, se a criança chupar o dedo, é tão ruim quanto chupar o bico? Então a gente fez uma busca também para sanar essas dúvidas. Tem muito assim de pais perguntando, tem de professores, e é legal porque nos capítulos a gente traz um pouco de os transtornos que são mais comuns em criança, TDAH. Eu que digo, para o próximo livro ainda vai crescer. Oba! Tem aí transtorno depressivo, né? Ansiedade de separação, porque até para o professor, de repente ele começar a perceber assim, que às vezes a criança não está bem, o professor poder olhar para essa criança, né? A criança vai muitas vezes... O primeiro diagnóstico é feito na escola, porque um professor percebe uma queda no rendimento, uma alteração nas relações sociais daquela criança, houve uma mudança, o professor percebe, e aí depois os pais que às vezes achavam que aquilo era uma coisa comum da adolescência, né, não perceberam. Então o livro tem essa proposta. Eu espero que ele realmente que as pessoas curtam. Ele está disponível, tu perguntaste. Pois é, onde? Então, ele está no site da editora, a editora CRV, uma editora de Curitiba, Tá. Que foi indicada pela Renata Raffini, que já editou publicou um livro com eles, né? Então eu fui atrás de informação. Ele tem o e-book também, tu baixa o aplicativo no Google Play e no da Apple, né? Baixa lá, editora CRV, o livro também está à venda lá. E o rapaz da editora me explicou que para as livrarias tem uma mega store, então as livrarias buscam nessa mega store, precisa gerar procura, então vão na livraria e peçam, encomendem lá para a escola, para os muitos professores para gerar, e eu tenho no consultório para vender também, porque a minha ideia é vender e depois vender mais. A princípio, se não fosse o corona, o nosso arqui-inimigo, né? Teria que fazer um lançamento. Eu ia fazer um lançamento, né? Nossa, estava tudo assim encaminhado, um lançamento, de repente até voltado para as escolas,
participo já, né? Já fui fazer eventos no Bom Jesus, no Positivo, no Instituto Federal de Araquari. Então eu pensei, puxa, eu vou fazer um grande lançamento voltado. Pois é. Mas enfim, vamos adiante, seguimos, cenas dos próximos capítulos, né? Faça no segundo. Espero que, Né? que sim. Ô Cida, eu ia te perguntar isso. Muitas crianças acabam sendo... ganhando assim uma atenção especial dos professores, porque justamente é onde se tem o mais contato, né? E existe uma demora para chegar até o psiquiatra, até porque eu acho que os pais vão passando de psicólogo em psicólogo, depois de terapeuta, e vão protelando essa busca pelo médico, né? Você acha que esse caminho poderia ser o contrário? Por exemplo, primeiro meu filho acendeu uma luz ali de atenção, vai para o psiquiatra e o psiquiatra encaminha para as terapias ou psicologia ou psicanálise, ou enfim. Ou você acha que às vezes a psicologia dá o seu jeito? Não, eu realmente acho, Fabiola, que a terapia nas mãos de bons profissionais, e nós temos em Joinville bons profissionais, eu acho que muitas vezes ela pode dar conta, né, de pequenas coisas que, tipo assim, que de repente não vão crescer, não vão avançar, né, que de repente faz uma intervenção comportamental ali, porque é o que eu falei, né? A gente tem que ver assim, os aspectos genéticos do transtorno, mas às vezes o ambiental. Então, às vezes em casa é um ambiente que tem muita briga, muita emoção expressa, negativa, os pais brigam muito e isso está muito linkado a transtornos psiquiátricos em criança, tá? Então, muitas vezes a psicóloga consegue lá, atende o filho, chama a mãe, chama o pai e vai falando, ó, manejo. No TDAH, no TOD, tem muito do manejo, tá? Que é a questão mesmo de, tipo assim, como que lida com o filho, como que tu demonstra carinho, não pode ser só norma, não pode ser só, né, regras, né? Tem uma psicóloga que escreveu, Diana Kirben, que fala sobre a diferença de pais no modelo de criação, né? Pais negligentes, pais muito autoritários, né? E o pai, o melhor pai, que de repente que ele consegue lidar com as duas coisas, assim, um pouco de autoridade e regras, mas também é afetivo. Não pode ser só regras e nem pode ser só aquela coisa de liberar total, porque aí vira como uma questão de abandono. Então, muitas vezes a terapia pode dar conta, sabe? Mas o que eu sempre peço muito, e acho que os psicólogos cada vez mais, eles como profissionais não podem ter preconceito, porque em determinado momento que aquilo se configura mais claro como uma doença e atrasa muito a chegada. Entendeu? Tipo assim, eu vou tentando a terapia, não, olha, eu não vou abrir mão da terapia, mas vamos passar porque a medicação é necessária. Eu digo pra ti, nem tudo é medicação, mas quando tem, assim, a gente, né, um psiquiatra vai poder avaliar. Claro, né? muito. Se não tem muitas... Eu já recebi pais que veio agora na pandemia, a criança alterou uma alteração de uma semana. Ai, não, porque eu quero que você trate... Aí eu falei, não, calma, não é caso para medicação. Né? Tipo, é uma situação que nós estamos nos adaptando, todos nós, é um exercício de adaptação. Né? Tipo assim, tem dias que não bate bem, que tu pensa, poxa, que vontade, né, de ver as pessoas, meu Deus, que angústia, que ansiedade, ou que ruim que é essa aula, ou que, né, que eu quero fazer alguma coisa, ou às vezes o clima em casa não tá bem porque as pessoas estão preocupadas, tá faltando grana, sei lá o quê. Então, é um exercício de adaptação. Então não vamos assim também, né, fazer uma legião de patologia e sair medicando todo mundo. Então assim, eu acho que eu não mudaria eu não inverteria. Eu acho que eu continuaria dizendo que é terapia, só que minha preocupação é sempre assim, buscar bons profissionais com referência, né? A própria mãe, não é levei no psicólogo, pronto, ele resolve e eu não faço nada. Se eu também sou mãe e eu percebo que meu filho, apesar da terapia não tá legal, eu vou conversar com essa psicóloga, eu vou ter, né, marcar para conversar e vou ver a opinião dela, eu quero que ela me ouça, porque às vezes eu tô vendo que a coisa não tá indo bem, eu vou ter que fazer uma intervenção,
De repente meu filho tá falando em suicídio, pô, eu não vou, né, tipo, esperar, não, calma, tem coisas que precisam ser de uma intervenção mais rápida, é o caso. Eu tô tão feliz com essa tua realização, que legal. guria. Que bom. Coisa boa, viu, Cida? Porque, olha, você tem muito conteúdo. Eu tô vendo aqui, eu já tô dando assim, só, olha, depressão infantil. E tem uns casinhos, sabia? Eu que eu tô botei uns casinhos que é para assim, vinhetas de casos, Isso né? que eu tô vendo. Sem falar do paciente, mas só sobre sintomas de pacientes que eu já tive, para clarear assim, as ideias das pessoas olharem e pensarem, puxa, isso é mais ou menos eu já vi, entendeu? Olha, transtorno do espectro autista, muito legal, viu? Bipolaridade na infância e na adolescência, isso, como é importante diagnosticar isso, né? Lá na frente tem aí as inteligências emocionais no trabalho, sim, né? Como a gente estava conversando aqui outro dia, a empresa, ela contrata por competência, mas ela demite por falta da inteligência emocional. Então, gente, olha, tudo isso aqui pode ser evitado, né? Isso é muito legal. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Tu sabe, Fabiola, que assim, ó, eu gosto muito de falar, né? E eu espero que esse livro abra portas para mim poder participar em escolas, em todos os lugares. Se eu puder falar assim, pô, mas não sei deixa, onde. Mas eu vou organizar isso aí. Ser convidada para falar, sabe? Porque, tipo assim, eu que nem tu falou, eu tenho um conteúdo porque bagagem, eu busco isso, né? Tenho bagagem, eu busco isso, sabe? Constante. Antes de vir para cá, eu estava lá lendo coisas, eu nem sabia o que a Fabiola mesmo vai me perguntar, né? A gente nunca sabe. Mas eu digo, eu vou me preparar para tudo que ela perguntar, né? Então, assim, pô, eu acho que eu quero que fazer diferença. Mas vai fazer, sabe? Tipo assim, que o meu trabalho deixar, né? Tipo, olha, é que nem eu falei pra ti, a gente, como médico, a gente pensa, pô, se eu faço alguma coisa e faço bem, né? É muito gratificante, né? E então, assim, e saber que a gente tem que é responsável e que leva a sério as coisas que faz, né? Não é né? Não tenho, longe de ser, que nem eu falei, não é um best-seller, né? Não é isso. Eu não sou uma pessoa que não tem falhas, mas assim, a gente está buscando, né? Buscando conhecimento, buscar ajudar as pessoas, fazer diferença na comunidade. E é uma coisa que eu faço. Então, que bom que tu falou do livro. Não, e eu obrigado quero pela muito, oportunidade. Imagina, né? sabe o que eu quero? Quando terminar tudo isso, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos reunir uma galera aí de pais, né, de amigas, e vamos te trazer para esse bate-papo, Cida. Vamos. Né? Vamos organizar isso aí, não vejo a hora de organizar os meus eventos aí. Leva tempo, mas ainda virá. Né? Ainda virá. Esperemos. Então tá, gente, olha, eu conversei com a doutora Maria Aparecida Nunes Fontana, uma querida, como vocês viram. Eu acho que isso é bem importante na área médica, a gente poder conversar e a pessoa ter paciência de explicar. E tenha esse livro, já está aí, né, dito aonde você pode encontrar, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aliás, por que você não escreveu esse livro antes, minha amiga? Eu ia ter te incomodado muito menos. Querida. Um beijo, lindona. Um beijo, querida. Obrigada pela oportunidade, tá? É isso aí, gente. Não se esqueça. É um guia infância e adolescência para pais e professores.